Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um professor trilingüe no Canadá. E o convidado do dia é o Alexandre Mesquita. Ele é brasileiro, atualmente mora no Canadá e atua como conselheiro pedagogo e é professor universitário. Alexandre é formado em licenciatura em Letras em Inglês, mestrado em Linguística Aplicada e doutorado em Educação. Seja muito bem-vindo, Alexandre Mesquita. Alexandre, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, você pode falar para a gente como você foi parar no Canadá? Claro. Vou tentar só ficar em português, porque uma das perguntas mais para frente vai ser a influência das línguas. Então, é muito difícil só falar uma língua depois de 13 anos. Então, eu cheguei aqui em 13 anos, quase 13 anos, 1º de agosto de 2010. Eu vim para cá porque, meio que graças ao meu irmão que tinha vindo já. Ele veio para o Canadá, chegou no Canadá em 2008, através do processo de seleção de Qualified Skilled Worker. Tipo, no Brasil, a gente se aplica, você monta um dossiê, que chama, né? Um file, e se apresenta a proposta, por que você quer mudar para o Canadá, onde você quer morar. Tipo, um estudo, você faz um estudo e apresenta, e fazendo os pontos, que cada critério, cada área te dá uns pontos, se atinge uns pontos, eles te dão uma carta de seleção do Quebec, que é o que te permite aplicar para o federal, porque se aplica para a província fala, pode vir. Você está qualificado para vir para a província, aí você aplica para o federal e mostra a carta federal. Deixa eu só fechar meu telefone aqui para fazer barulho. Aí. E pode vir, aí você aplica para o federal, aí 10, 6 meses, mais ou menos, eles pedem exame médico, pede o passaporte, aí você vem. Então, eu cheguei em 2010, meio que influenciado pelo meu irmão, que eu sabia, né? Canadá, primeiro mundo, não é tão diferente dos Estados Unidos, então eu sempre quis morar fora. Então, eu cheguei aqui em 2010, meio que, não por acaso, mas influenciado pelo meu irmão. E, bom, por aí. Acho que eu respondi a pergunta. Para começar, porque... Respondeu sim. Beleza. E, então, você já sabia falar francês? Não. Bom, sim e não. Para você qualificar para ter os pontos e para ter o certificado de seleção do Quebec, você precisa mostrar que você sabe francês, pelo menos intermediário. Então, o que eu fiz no Brasil? Assim que eu decidi, vou para o Quebec, então de 2008 a 2000, até eu fazer a prova em 2009, fazia francês quase todos os dias, fazia curso intensivo, estudava em casa, além de aula particular. Eu ia pegar ônibus, ia pro serviço, eu tava escutando música em francês, podcast, tudo. Então eu estudava francês quase direto antes de vir até fazer a prova. Passei na prova, que era o nível que eles pediam, aí eu dei uma segurada na onda. Falei, beleza, agora já tá garantido, então eu vou estudando aos poucos, começar a falar mais. Mas, chegando aqui, eu tive que aprender mais, porque o francês internacional não é o mesmo que o francês daqui, sabe? Tipo, você aprende, você consegue falar de boa, mas as expressões e gírias eu aprendi aqui. Então, o dialeto, né, foi mais aqui. Mas eu comecei no Brasil com 28. Eu estava pensando uns dias para trás, gente, eu comecei a aprender francês velho, sabe? 27, 28. Quer ver? Em 27, 2008 que eu comecei, então eu tinha 27. É isso mesmo, 27 anos aprendendo nova língua. E aí você está falando aí com a gente sobre o Brasil, sobre ter chegado aí, e uma coisa que eu sempre percebo assim de quem muda para o exterior, mora no exterior, é que alguns hábitos mudam, né? A gente tinha certos hábitos no Brasil, e quando a gente muda para o exterior, por exemplo, a gente começa a mudar nossos hábitos. Você sente, você sabe quais hábitos mudaram? 13 anos depois, é difícil, porque é tão normal, né, a rotina,
que parece que você fez isso a vida inteira. Então, coisa de hábito, tipo, antes no Brasil não tinha carro, então eu pegava ônibus, então minha rotina era acordar cedo, tomava café, tomava banho, aprontava e ia trabalhar. Agora, não dependo mais de serviço público, então pego um ônibus, se pego, eu vou de carro. Se não, outros hábitos, ah, futebol, sabe? Que é assistir futebol no final de semana com os amigos, não tem mais, sabe? O que mais? Jogar bola na quadra, o pessoal ia jogar bola, jogar uma pelada, não tem mais esporte. Então aqui é academia ou gym, né? Se você tem tempo ou não, mas hábitos normais, ir para bar, talvez, ir para bar final de semana com os amigos, sentar numa mesinha do bar, na Savassi, em BH, por exemplo, sabe? Não tem mais isso, ninguém senta em bar, sabe? Tipo, vai para happy hour, o que for, mas não tem mais. Então, minha vida mudou meio que saiu de solteiro, vida de solteiro, a estudante de novo, né? Porque, vou falar mais para frente, quando estava fazendo doutorado e trabalho, e depois vida de família. Então, meio que mudou. Então, 3 anos depois, minha filha tem 3 anos, vou falar isso também, várias coisas que estou falando aqui, é, muda. Então, esse hábito parece longe, então eu nem lembro mais o que eu fazia antes do que eu faço hoje. Sabe? O que eu sinto falta é, tipo, realmente de assistir um jogo na casa de amigos, de assistir futebol na televisão, tomar uma cerveja, gritar galo, o que for, no meio de um bar, sabe? Então, o que aqui na minha cidade não tem. Em Montreal, que eu moro em Sherbrooke, o pessoal fica sabendo que fica mais ou menos 1h30 de Montreal. Montreal, que é a cidade maior aqui do Quebec, é, junto com Quebec Village, Quebec City, né? Cidade de Quebec, tem muitos brasileiros, o pessoal assiste jogo, às vezes, na casa de alguém e tal, mas em Sherbrooke é raro. Agora, em Toronto, eu tive em Toronto recentemente, tem bar de brasileiro, você vai assistir futebol. Isso, tipo, então, se eu estivesse morando em uma cidade grande como Toronto, talvez seria quase igual à vida do Brasil, ter mais brasileiros e tal, mas, enfim. Para responder a pergunta, não sinto tanta saudade da rotina, não, viu? Ah, então tá. E o que você faz aí atualmente? Bom, atualmente, eu sou conselheiro pedagógico num programa de ensino profissionalizante. Vou tentar explicar porque isso não existe fora daqui, não. É equivalente à licenciatura para o pessoal que quer fazer um curso, que quer dar aula em cursos técnicos. Então, por exemplo, de cozinha, que é equivalente no Brasil, Senai, Senac, Cefet, né? Cursos profissionalizantes. E quem quer dar aula, você precisa de uma licenciatura. Porém, esse pessoal já tem um trade, já tem uma formação profissionalizante. Então, já trabalha em indústria, mecânico. O cara é mecânico, 20 anos, decide dar aula. Você vai ter que voltar para a universidade. Então, o pessoal volta para a universidade com 40, 45, 50 anos para dar aula nesses centros. E na universidade, na curso de graduação, eu sou um dos conselheiros e, que a gente fala de inglês, academic advisor, né? Conselheiro acadêmico também. E, tipo, trato dossiê, trato os files das pessoas, quem que pede, quem entrar na faculdade, estuda reconhecimento de currículo, porque muitas pessoas que estudam já têm até doutorado. É um absurdo, sabe? Então, mas é assim que funciona, né? Para você dar aula, mesmo você tendo um doutorado em farmacologia, você quer dar aula, você não tem licenciatura, você tem que fazer o curso do mesmo jeito. E esse pessoal, meninas, eles já tem um full-time job, já eles trabalham às vezes na empresa, na companhia, o que for, e dão aula à noite, ao final de semana. Então, e além disso, fazem cursos. Então é menor que part-time. Então o cara faz um curso por ano, por 2 semestres. Então, em vez de formar em 4 anos, eles formam em 15. Quando eles formam nesse curso, eles aposentam depois. Que absurdo. Mas para dar aula, você tem que estar matriculado na faculdade. Então, um dos meus cargos principalmente esse conselheiro pedagógico nesse curso. E em relação à língua, esse curso, sou conselheiro pedagógico dos anglófonos, pessoa que fala inglês, porém a minha faculdade é francófona, fala francês. De todos os cursos da universidade, é o único curso em inglês. Além disso, eu dou aula em outros cursos de inglês, English as a Second Language,
de metodologia, prática de ensino, várias coisas. Mas meu full time é esse aí. Alexandre, você comentou sobre algumas coisas que sente saudade com relação ao Brasil, de ir num barzinho, assistir um jogo. Eu gostaria de saber sobre o seu ciclo de amizades aí no Canadá. Você tem amizades com brasileiros? Como é que é? Tem, claro. Mesmo o engraçado, o menos você espera, tem brasileiro. Então nunca você vai se sentir sozinho, sabe? Dá um exemplo. Posso estar andando no Times Square, no belo verão de 2000. Alguém grita, Alexandre. Eu falo, gente, o que é isso? Sobrinho de um professor nosso, sabe? Então, assim, qualquer lugar, é sobrinho do Sérgio, qualquer lugar tem brasileiro. Então, aqui tem vários, que ele fala, tem vários brasileiros, o pessoal vem para cá por causa da universidade. Então, tem festa de aniversário. Então, semana passada, tá uma festa de aniversário de batismo de um dos filhos dos nossos amigos brasileiros aqui. Que mais? Quando teve a Copa do Mundo em 2014, até a televisão vinha na casa de um dos brasileiros para mostrar, porque a Copa foi no Brasil, então ia na casa desse amigo nosso, mostrar, a Copa do Brasil, vão na casa do brasileiro. Então, tinha um pessoal assistindo, queimando a carne, tomando a cerveja, numa quarta-feira à tarde, sabe? Então, assim, tem mercadinho que vende pão de queijo, goiabada, sabe? Então, com a globalização, é muito difícil estar isolado, de não ter comunidade brasileira. É só se você não quiser. Se quiser ficar fechado, falar, não quero ter contato com mais com o brasileiro, não sei porque a gente vai negar a origem, né? Mas tem gente que faz, infelizmente. Mas não, eu frequento o pessoal, a gente vai nas casas, a gente se conversa, tem um grupo WhatsApp da cidade. Então, assim, e um ajuda o outro, que é bem legal. Alguém tá precisando, o pessoal ajuda, sabe? Mudança, o que for. Então, tem o pessoal, tem comida, tem tudo. Isso em Sherbrooke. Em Montreal, que é maior ainda, é ainda mais. Então, ainda tem restaurante brasileiro. Até tempo atrás tinham duas churrascarias lá. Acho que elas fecharam por causa da pandemia. Mas tem acesso a tudo. Massa. E agora voltando a falar sobre a questão da língua, quantas línguas você fala? Bom, fluente, 3, né? O espanhol, o portunhol, eu não conto, não, sabe? Mas, então é português, inglês e francês. Tá, agora conta pra gente como que você aprendeu a falar essas três línguas. Vamos lá. Inglês foi meio que um pouco como a Adriana, eu acho. Eu fui morar nos Estados Unidos, tive experiência nos Estados Unidos quando era mais novo, tinha 6, 7 anos. Meus pais tentaram morar lá, se mudar para lá, então foi para a escola. A gente ficou lá quase um ano. E então era imersão total. Então tudo em inglês, TV em inglês, amigo, festa de aniversário e tal, com 6, 7 anos, então era mais fácil. Então, além disso, naquela época tinha um curso de inglês para os estrangeiros imigrantes na escola que eu estava, então ajudou bastante. Depois disso, a gente voltou para o Brasil. é, Meus parentes continuaram nos Estados Unidos, esqueci de falar que a gente foi para lá porque tinha parente lá, os parentes continuaram lá. Então, a cada uma vez por ano ou 2 anos, eu ia visitar minha avó, meu tio, tia. Então, mais imersão, ficava 2 meses falando inglês. Então, o inglês, naturalmente, sem pensar em carreira, foi aumentando, sabe? Então, eu nunca pensei, vou investir nisso, que um dia vai ser meu ganha-pão. Quando você tem 10 anos de idade, você não pensa nisso, mas aconteceu, né? Enfim. Então, o inglês foi meio que natural. O francês, o engraçado, é que eu detestava francês na faculdade. A Adriana também teve curso de francês, e eu, não sinceramente, eu não aprendi nada, sabe? A professora é boa, mas eu não queria, porque eu achava no Brasil com o inglês eu tô bem, não precisa de mais, então aí uma terceira língua, para quê? Né? Então, eu nunca me dediquei e não gostava da língua, quem diria, né? Eu aprendi a cantar. Pois é, cantar também. Eu também cantava, né? Engraçado, chegando aqui no Canadá, eu escutava, viu? Que são as músicas que a gente cantava meio que folclóricas. Então o pessoal canta aqui, falou, gente, é a música que a gente aprendia no curso da Madalena, né? Então, assim, é, mas você aprende, sabe? Aprende. Na época eu estava fechado, não quero aprender, não vou aprender, que eu não preciso. Até 2008, quando meu irmão veio e falou, comprei a passagem, tô indo embora. Eu falei, o quê? Eu ficar no Brasil, barca afundando, vendo a crise chegar, né, around the corner, chegando ali, virando a esquina, falei,
O barco tá afundando, vou sair fora agora. Então comecei a aprender. O começo foi difícil, viu? O começo foi muito difícil por causa de som, principalmente no Brasil, o francês internacional, o francês da França, não é a mesma coisa do francês do Quebec. O francês do Quebec, o francês mais também, então, não quero que pareça mal, mas é um francês mais largado, mais relaxado, sabe? Não é um francês mais bitolado, que eu acho. Então é mais tranquilo. Mas no Brasil, no começo, era mais bem aquele francês, faz o biquinho para fazer o sabe? Então, gente, que coisa é essa? Que trem estranho, que língua, que som que é esse que não tem na nossa língua, sabe? Então, no começo foi difícil, até o meu primeiro semestre, eu ainda tinha dúvidas. Meu segundo semestre, com uma professora muito, muito boa, ótima, lá do pedagógico, eu amei, sabe? O curso segundo semestre, esqueci o nome da escola, fazer propaganda, mas enfim, em Belo Horizonte, muito boa. E essa moça que dava aula, o francês dela é da Suíça ou da Bélgica, então não era, então era outra variação do francês, menos, sabe, aquele controle mais relax. Então, e foi. Então, do segundo semestre para frente, foi rápido, fluiu. Aí comecei a fazer curso particular na Aliança Francesa, a professora muito boa também. One-on-one, né? Um individual é outra coisa. Você tá motivado. Isso que eu gosto de falar. Quando você quer e tem a motivação, tipo, você está vendo o prêmio, né? A recompensa chegando, é muito difícil você não aprender ou não avançar. Agora, quando a pessoa não quer aprender, não adianta, sabe? Então, eu já tinha o background do inglês, né? De como eu aprendi, então eu fazia. E como professor também. Como eu ensino, eu falei, vou aprender do mesmo jeito que eu ensino, né? Então, eu vou memorizar as coisas, fazer diálogo, montar diálogos na minha cabeça, escutar música. Mesmo se eu entenda, escutar música, repetir as palavras. Gravava, na época, MP3, gravava os podcasts, Rádio Canadá, gravava isso em MP3, ia para o serviço escutando notícia do dia anterior, de uma semana anterior. Não importa. Então, você está lá, o input, né, está lá, entrando direto. Então, à medida que eu estudando e aprendendo palavras, essa palavra eu escutei no podcast de ontem. Então, ia aqui completando o quebra-cabeça. Então, eu acho que ajudou bastante a terceira língua, foi a segunda. E o fato de eu ser professor, de beginners até advanced, para chegar lá, aqui o meu GPS está mostrando isso aqui, então vamos ver o que que dá, né? Porque uma coisa você ensina, outra coisa você aprender para você mesmo, não é a mesma coisa. Então, mas deu certo, sabe? Então, 13 anos depois, o pessoal me elogia, ó, seu francês é muito bom, não sei o que lá. Eu falei, tô aprendendo até hoje. Então, deu certo. Então, acho que eu respondi sua pergunta, Delano. Voltamos após breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E também você acabou dando umas dicas para a gente, né? Mas agora, como professor que fala outras línguas, né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, para quem está aprendendo outra língua, quais seriam as maneiras assim de estudar outra língua? Você falou que um deles seria o podcast, que é esse que a gente está tendo agora. Outras formas de aprender a língua, outras maneiras que você encontrou para você e que você possa passar, e também como professor, né? Claro, sem dúvida. O que eu me interesso muito, que eu falei do que eu faço aqui, né, conselheiro, mas além de conselheiro, um dos cursos que eu dou é de didática de ensino. Então, eu estou sempre buscando maneiras alternativas de aprender e de ensinar, né? Professor ensinar e aluno aprender. Porque os drills funcionam, é claro, para certas pessoas funciona, né? A decoreba. Mas o meu caso é a prática, sabe? Eu aprendo, beleza, eu aprendi isso aqui, agora preciso colocar em prática, senão daqui a 5 minutos eu vou esquecer. Então, o que eu fazia? Eu aprendi diálogo, né? Que a gente aprende inglês também, o diálogo, você completa o diálogo. Ou ia trabalhar, eu revisava o diálogo na minha cabeça, tipo, conversava comigo mesmo, montava um diálogo
revisava como eu estivesse fazendo, ou eu sonhava que, tipo, peraí, deixa eu acordar, tipo, se eu vou comprar um pão, vou na padaria, o que for, vou no supermercado, o que que eu vou pedir? Ah, bonjour, não sei o que lá. Então eu montava o diálogo para colocar em prática, não só a escrita, mas, né, a compreensão, o contexto. Como é que eu vou usar isso no contexto? Se eu fosse usar isso no dia a dia. Então, essa é uma forma. Então, o podcast, se praticar, né, a gente fala mise en situation, né, put into practice, né, o contexto, tipo roleplay, funciona. Se não, que eu falo para os professores, tipo, projetos, o pessoal gosta de aprender por projetos. Você vai fazer um projeto, vai aprender, vai ensinar ou apresentar uma peça de teatro. Então, você vai montar um teatro com sua equipe, com seus colegas e, né, e vai aprender a língua, né? Tem os diálogos que você tem que memorizar e vai praticar e tal. Então, tudo que for dinâmico e, como é que fala, o kinestésico, a gente fala, né? O que mais ativo, funciona comigo, funcionou. Então, sempre que era passivo decoreba, não. Então, escutar rádio, escutava, eu gosto de escutar música, sabe? Eu não. Bom, as músicas francesas não é meio que meu gosto, sabe? Não vou escutar a música, é muito raro você ver escutar a música em francês. As melodias são boas, mas a letra, gosto do rock, falta um rock metal francês, sabe? Não conheço. Mas então, tudo mais voltado para o lado da música americana. Mas, para quem gosta de música, é uma coisa a mais, porque você não está só aprendendo a música, você está escutando, repetindo a palavra ou as letras, tem um contexto, tem a melodia, tem a pronúncia, né? E tem a emoção da música, né? Então, você está indo só do papel, tô lendo, completando as frases, então você está interagindo e tem a cultura, isso que é importante, que eu sempre falo. Pra você aprender uma segunda língua ou terceira, ou ainda você morando fora, você tem que, eu sugiro, né, que você coloca tudo em perspectiva e, tipo, como é que eu posso falar isso? Você vai tentar não se impor mais. Você saiu do seu país, então você está como convidado. Então, eu sempre acreditei nessa questão de, tipo, o país aqui me recebeu muito bem, então quem sou eu cheguei a mandar em alguém aqui, sabe? Então, tipo, eu vou incorporar a cultura deles na minha, não vou impor a minha nos outros. Apesar de que, quando eu fazia churrasco para meus amigos músicos do Quebec aqui, o pessoal ficava doido. Falei, que é isso? Que eles não conhecem a picanha, coraçãozinho. Então, fazia isso, eu ficava doido. Falei, não, o pessoal viciou, né? Culpa minha e alguns amigos ficaram viciados em coração de galinha por causa do meu churrasco. Então, assim, mas eu não impus. Veio que incorporou na minha cultura. Então, atividades, outra forma que me ajudou demais. Eu não posso aprender ficando em casa. Eu vou sair. Então, eu vou interagir com alguém num bar, num restaurante, ou no meu caso, música, né? Mesmo tocando músicas em inglês, o pessoal aqui fala francês, né? Então, entre as músicas, a gente conversa em francês. Aí a gente vai tocar as músicas em inglês. Beleza. Mas depois acaba a música, francês. Então, é uma atividade a mais cultural, e você vai aprender os valores das pessoas em um outro ambiente que não é a sala de aula. Então, resumindo, sala de aula, ótimo. Fora da sala de aula, ainda melhor. Porque você vai ver a aplicação. Não estou falando para o pessoal não fazer curso, não é isso. Curso ajuda para te dar a base, para você explorar de acordo com o seu gosto e sua necessidade. Não sei se vocês são professores, estou falando besteira aqui, mas para mim, essa é a minha visão, sabe? É uma outra coisa também que eu falo com meus alunos, já que eles usam muito as redes sociais e tudo, para passar tudo para a língua-alvo, né? Então, se você mexe Isso, no Facebook, passa o seu Facebook para a língua, né? Então, toda vez que isso. você vai apertar compartilhar, você não vai apertar compartilhar em português, Share, compartilhar na língua. share, Meus partager. alunos meus alunos também seguem pessoas do Isso, país, né? Então, assim, quero aprender português. Então, eles seguem determinadas pessoas famosas no Brasil que têm relação com o que eles querem aprender, né? Tem uma menina que faz musculação e ela segue mais pessoas, mais mulheres que isso. fazem isso, que aí ela pega vocabulário, ela entende, né, como que é usado tanto na mídia como no dia a dia.
o português, né? Então, isso Exatamente. seria uma ótima também, né? Porque a língua é comunicação. Acho que a gente passou da fase de que a gente falava, estudava lá em linguística, applied linguistics, focus on form, né? Foco na forma. Não, é contexto, né? É meaning, enfim, é mais aberto, né? Então, é o contexto, não é tão. Principalmente para quem está aprendendo, é óbvio, se a gente vai avisar o melhor, não pode não cometer erros e tal, mas é normal de cometer erros e tal. Mas o importante é você estar aprendendo, tá lá, taking risks, né? Tomando risco, a gente fala, né, em português. E porque é assim que avança. E realmente, você seguindo a pessoa que te influencia, que você acredita no trabalho, mesma coisa, eu sigo vários músicos, né, inglês, francês, nem tanto, mas alguns, sabe? Artistas. É legal você ver que a pessoa, que é famosa, tem uma vida normal, que nem você. A única diferença é que o trabalho dela é tá na TV ou tá no rádio. Então, é legal se, como é que fala, ver os artistas, as pessoas que se admiram no dia a dia. Vou dar um exemplo que está bem fresco. Que hoje, que dia? Hoje é segunda, então, sexta-feira à noite, fui ver um show de rock em Montreal, da banda do Brasil, Sepultura de Belo Horizonte, de São Paulo. Tá. Uau! Pois é, então fui lá com a camisa do Atlético, obviamente, porque o baixista é atleticano. Então é engraçado chegar lá, tá todo mundo, porque teve um meet and greet com o pessoal para tirar foto e assinar. Então chega lá com a camisa do Atlético, porra, esse cara é brasileiro, né? Aí o pessoal já fica todo descontraído vendo que alguém é do seu país e o pessoal que estava ao redor, os canadenses, tá vendo o que tá acontecendo, sabe? O pessoal tá descontraído, não sei o que lá, um outro ambiente mudou. Pra você ver como é que essa coisa de cultura, língua, e você tá reagindo, como é que fala? Tá no English, tá em inglês ou francês, que for, tudo bem. Aí você vai pro seu mother tongue, né? Língua nativa, muda, realmente, cara, é difícil explicar. Sabe, tem outro, sempre ela, então, não destruindo o papel de aprender outras línguas, sempre a primeira língua vai ser diferente. Se eu quiser dizer, sempre a língua first language, né, native language, vai ser que vai predominar, que vai ser tipo seu lar, sua casa. Mas o pessoal lá fala inglês, fala francês. Uma outra banda que estava lá era a banda da Alemanha que fala inglês. O povo fala português também, fala, não entende pouco, porque estão sempre fazendo turnê com o pessoal do Brasil, então tava xingando os palavrão lá em português, que eu não vou repetir aqui, obviamente, mas é engraçado, pô, o cara sabe falar palavrão aqui em português, a banda da Alemanha, é isso, porque eles estão em contato com outros colegas de profissão e se interessam, sabe, porque é mostrar interesse com o colega aqui de profissão, sabe? Então, a língua não é só, vou ganhar dinheiro, pô, quer trocar ideia com o cara, quer saber mais sobre a cultura da pessoa, vou aprender, sabe? Então, isso eu quis dizer no como é que eu perdi o fio da meada. Então, a língua é a comunicação e mais, né? É cultura, é modo de viver, sabe? Se deixar, eu vou falar aqui até amanhã cedo, sabe? Mas eu acho bem interessante essa questão. E agora, aqui no Canadá, pra vocês ficarem sabendo, tá um processo de reconciliação com os nativos, com os indígenas, Primeiras Nações, eh, Inuit, que a gente chama também, e Métis, que são os nativos, né, daqui, e então, tem muitas pessoas querendo aprender a língua desse pessoal. Então, na faculdade, eles ensinam aqui o Abenaki, que é a língua indígena da região. Eu só acho fenomenal, sabe? Você tá te voltando às origens de onde era tudo mais simples, sabe? Respeitava a natureza, não tem aquele abuso. Então, através da língua e cultura. É isso aí. Exatamente, perfeito. Você falou sobre uma das coisas que você faz de criar um diálogo na sua cabeça para poder treinar aquela língua que você está aprendendo, e enfim. E é interessante que é uma das coisas que eu tenho feito, porque eu estou no processo do aprendizado da língua inglesa, então às vezes, sei lá, eu vou fazer alguma ação em português, como que é isso em inglês, né? Então, você vai treinando o Exatamente. seu cérebro. E E aí eu funciona. tenho, total. E aí eu tenho uma curiosidade, porque eu estou aprendendo a minha segunda língua. Como que as línguas funcionam na sua cabeça, as três? Como Nossa, cada língua funciona? é terrível. No meio da frase, agora eu tô no meio que a minha interlíngua tá começando a
é meio que perigoso. O francês e o inglês aqui, mesmo pessoal nativo, tem uma interferência grande. Então, a pessoa, no meio da frase, vai soltar várias palavras em inglês, porque da região, a proximidade com os Estados Unidos e tal. Então, fica meio estranho. Putz, o cara tá falando inglês ou francês? Sabe? Agora, com três, no meio da frase, eu vou soltar. Mas então, putz, não, peraí, isso é em português. Então, sai direto, em vez de falar but, however, so, ou então em francês donc, sabe? Então, peraí, não é essa palavra, não é essa língua. Então, às vezes, se eu não estou concentrado, o português sai no meio da frase. Mas se não, o inglês, quando é inglês, é tranquilo. Inglês tem mais domínio, então que aprendi mais durante mais tempo, inglês é só inglês. Mas quando é português, sempre vem inglês, sempre vem francês. Terceira língua, sempre vem inglês, sempre vem francês, sabe? Português. Porque, engraçado que a segunda não interfere tanto. A segunda é a mais estável. Agora, a terceira e a primeira Interessante. é estranho, sabe? Agora, se eu estou concentrado, vou, né, fazer uma apresentação e tal, tudo bem. Agora, se estou relaxado, eu vou mandar então, sabe? Interessante. Mas realmente é complicado no começo, sabe? Porque você sempre vai aprendendo uma terceira, você vai voltar para a segunda. Peraí, como é que é a segunda mesmo? Se a segunda não ajuda, então você vai para a primeira. Então, porque o francês é mais próximo do português, a estrutura e tal, né? Os verbos, a língua latina. Então, eu vou pro português. Mas talvez por isso que a sonoridade, a musicalidade assim, da língua, talvez é mais natural de pegar um português, tacar um português no meio, sabe? Sem perceber. E o pessoal entende, sabe? Peraí, não, eu falei português com você, só. Não, não tem nada a ver isso, não, sabe? E o pessoal entende, não fala, quê? Não tem isso. Mas, realmente, esse diálogo é, funciona, viu? Porque, tipo, meio que você antecipa uma situação, o que a gente faz na sala de aula. Então, para os alunos em sala de aula, esses roleplays são bem idiota. Filho, a vida real é isso, sabe? Então, é o roleplay na loja. O cara vai te perguntar o que você aprendeu no livro. Putz, realmente, né? O que você quer? O que você está precisando? Eu posso te ajudar hoje? Né? Não vai variar muito que isso, sabe? Então, se preparando ajuda, mas a prática é que é o que faz a diferença. Então, você monta o seu diálogo e vai na loja. Monta o diálogo, vai no supermercado, sabe? E Exatamente. funciona, né? Verdade. Estamos chegando no final dessa entrevista e a gente tem um quadro no nosso Instagram que chama Saudade, onde a gente pergunta aos brasileiros que moram fora ou estrangeiros que também já tiveram contato no Brasil, o que eles sentem mais saudade no Brasil. Você já falou algumas coisas, mas eu gostaria de saber Ah, outras mas mais. O que você mais sente saudade? vou te falar o quê? Quando vem alguém de fora, alguém do Brasil que vem para cá, por exemplo, minha mãe tá vindo para cá, sabe? É, e passear e tal. A pergunta, você quer que traz doce de leite? Claro, doce de leite. Ai, que delícia. Doce de leite, sabe? Doce de leite de Viçosa, sabe? Não é qualquer um, é de Viçosa. Que aqui tem doce de leite e tal, mas de, Aquele Viç... puro, né? de puro, de Viçosa, que é patrimônio cultural agora, né? Patrimônio mundial, doce de leite de Viçosa. Patrimônio de alguma coisa, enfim, sabe? Então, Uhum. doce de leite, sem dúvida. Ah, que mais? Quando eu vou a Nova York, geleia de mocotó. Em potinho, sabe? Em potinho, sabe? Não a geleia, mas que o potinho, copo de vidro, que é mais churrasco, dá para fazer aqui e tal. Coisas que a gente não tem no dia a dia ou que são mais complicados. Salgadinho, coxinha, vende, o pessoal vende aqui, então não é Uhum. difícil. Agora, doce de leite do Brasil, caldo de cana, é verdade, caldo de cana também. Uh, Caldo de cana não tem igual. Tem cana, tá? Porque mas do Haiti, não é lá do Brasil. Parece um pouco. Mas o caldo de cana. Então, quando eu estive aí no Brasil, 2 anos atrás, primeiro dia, Uber Eats, caldo de cana, traz aí. E pastel. E três pastéis, Fazer também. exatamente. Delícia. Ah, que É. bom. Muito bom essa entrevista. A gente agradece muito. É de super importância para todos nós que estamos aprendendo uma outra língua. Então, todas essas dicas que você deu funcionam para qualquer aluno Prazer. que esteja aprendendo o português e Claro. outras línguas.
E vou deixar com vocês meu LinkedIn, que funciona como se fosse o Facebook. Você pode mandar mensagem, perguntas, dúvidas, a sua língua, porque meu lado de professor, o lado de imigrante, como é que foi a adaptação, são bem-vindos. Não dou o Facebook, porque o Facebook é mais para família próximas e eu só compartilho besteira, sabe? Memes, então não tem nada útil no É coisa Facebook. engraçada que você É engraçado. compartilha. Só isso, sabe? É porque social media, não começando outra pergunta, outra discussão, mas social media para mim é easy going, é relax, low brain, sabe? Tipo, relaxar para rir. Não é para discussão de futebol, ou política, ou o que for, né? Nem conspiracy theories também não. Eu não mexo com isso, não. Sabe? Mas é isso aí. Muito bem, obrigada, Alexandre. Imagina. Beijo. Obrigada, Alexandre. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!